Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O desperdício de água tratada aumentou pelo 6º ano seguido no Brasil e já passa de 40%. Vazamentos e ligações irregulares representam as maiores perdas. Os dados do Instituto Trata Brasil mostram ainda que o volume desperdiçado abasteceria 67 milhões de pessoas, 30% dos brasileiros, por um ano. Uma triste realidade para um país que tem 33 milhões de pessoas sem água potável. Por que perdemos tanta água? Em qual região o problema é mais grave? Como evitar esse prejuízo? O JR 15 Minutos de hoje recebe a presidente executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Preto. Bem-vinda ao nosso podcast, Luana. Muito obrigada pelo convite para falar sobre esse importante tema para o nosso país. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter do Jornal da Record, Felipe Brandão. Felipe, esse é um número que impressiona e não para de crescer, né? É o 6º ano seguido com alta no desperdício de água potável. Oi, Celso, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Oi, Luana, seja bem-vinda ao nosso podcast. É realmente impressionante. O desperdício de água potável cresceu 3,6% no país no período de 6 anos, entre 2015 e 2021, e chegou a 40,3%. Isso significa que a cada 100 litros de água captada da natureza, quase 40 litros são desperdiçados. É um número que se torna ainda mais absurdo quando levamos em conta a quantidade de pessoas que não têm acesso à água tratada no país. São 33 milhões de brasileiros nessa condição. E a quantidade de água desperdiçada é suficiente para abastecer 67 milhões de pessoas por um ano. Ou seja, mais que o dobro. Luana, é uma realidade que choca. Sem dúvida. Quando a gente pensa que a gente perde 8 mil piscinas olímpicas de água tratada por dia, nós vemos que a gente causa um impacto tanto no meio ambiente, por estar captando essa água das nossas bacias hidrográficas, tratando essa água e não fazendo com que essa água chegue na população. Então tem um impacto muito grande no meio ambiente, mas também, no bolso do consumidor, porque essa água está sendo tratada e não está chegando na torneira de cada cidadão do nosso país. É incrível o volume, né? 8 mil piscinas olímpicas desperdiçadas todos os dias. Luana, essa é uma condição que acontece em toda a cadeia de produção, desde a captação até a distribuição? Exatamente, essa é uma diferença que a gente calcula entre o volume de água que sai das estações de tratamento de água e o volume de água que efetivamente chega no hidrômetro da casa de cada consumidor. Então, essa diferença entre esses volumes é o que a gente considera no nosso país como perda. Essa perda, ela pode ser tanto uma perda física, que são os chamados vazamentos, tanto aquele vazamento que a gente vê na rua, quando a gente está andando e muitas vezes aquela água está jorrando no pavimento, quanto vazamentos ocultos, que são aqueles vazamentos que ficam muitas vezes embaixo da superfície, vazando por meses. Então essa é a chamada perda física. E a gente também tem as perdas comerciais, que são os roubos, os furtos, ou ainda chamados de gatos, que é aquela água que é roubada e que muitas vezes não chega na casa do cidadão por ter uma ligação irregular no meio do caminho. Agora, o maior problema, sem dúvida alguma, são aqueles que não são vistos, como você citou, os subterrâneos. Eles levam mais tempo para serem identificados e corrigidos? Sem dúvida. Como eles ficam vazando embaixo da superfície, é necessário que a concessionária de saneamento tenha tecnologia e programas estruturantes que avaliem esses vazamentos ocultos. Então, muitas vezes é possível, por meio de sensores de vazão e de pressão, por meio, muitas vezes, de geofonamento, que são equipamentos que a equipe, no período da noite, onde não tem ruído, vai avaliando as tubulações para identificar esses vazamentos. Hoje a gente já tem tecnologia, a gente fala de cidades humanas e inteligentes, da setorização de cidades, para a gente poder saber quanto de água está entrando, quanto que efetivamente está chegando na casa do consumidor, e o uso dessas tecnologias faz com que a gente tenha maior agilidade na identificação desses vazamentos ocultos e, consequentemente, maior agilidade no conserto desses vazamentos para que não se espere eles aflorarem na superfície do pavimento.
E as ligações clandestinas provocam um problema duplo. Esses desvios de água são improvisados e mais suscetíveis aos vazamentos. Já não são feitos dentro dos padrões de qualidade exigidos. E além disso, esse consumidor não paga a tarifa, aumentando ainda mais o prejuízo em toda a cadeia, né? Sem dúvida, esse consumidor está fazendo uma ligação clandestina, que pode também trazer problemas para a saúde de quem está tomando essa água, porque essas ligações irregulares são feitas fora de padrão e muitas vezes ali entra algum tipo de micro-organismo que vai causar, né, doença na sua família, seja uma diarreia, seja, né, outras doenças de veiculação hídrica. E essa ligação irregular faz com que a gente tenha uma diminuição na pressão da rede e muitas vezes essa água não chegue na pressão adequada para quem está pagando, né? E também influencia na tarifa que chega para o cidadão. Por quê? Porque quem está pagando a tarifa está pagando o volume de água todo que é tratado. Né? Isso entra no cálculo da tarifa, essa ineficiência na distribuição, né, e nesses gastos. A quantidade de água desperdiçada é 7 vezes maior que o volume do sistema Cantareira, o maior conjunto de reservatórios de São Paulo. E além dos 33 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável, muitos que têm acesso sofrem com problemas no abastecimento. Durante uma reportagem para o Jornal da Record, eu conversei com o Marcos Santos, que está desempregado e mora em São Paulo com a esposa e 5 filhos. Lá na casa dele, a água até chega, mas não é o suficiente para as tarefas do dia a dia. É horrível demais ficar a gente sem água aqui, é demais. O Geraldo Fernandes, que é líder de uma comunidade na capital paulista, conhece bem essa realidade. Você pode passar um dia sem comer, mas um dia sem água não pode passar. Entendeu? E a água é fundamental na vida das pessoas. Luana, a realidade enfrentada pelo Geraldo e pelo Marcos é comum em todo o Brasil. Eles têm acesso à água tratada, mas ela não é suficiente para as atividades básicas. Sim, essa é uma realidade que a gente vê ao longo, né, de todo o território brasileiro. Né? Nós temos muitas vezes, por conta de todos esses vazamentos ocultos não identificados, né, muita água se perde e essa água não chega para muita população que deveria estar recebendo essa água. Por quê? Porque a gente tem uma diminuição na pressão na hora de distribuir essa água com esses vazamentos ocultos. Então, quando a gente fica muito tempo com muito vazamento oculto, sem ser identificado e sem ser corrigido, né, muitas vezes essa água, essa tubulação não tem a pressão suficiente para que a população receba água 24 horas por dia em regiões mais distantes e geralmente mais altas da cidade. Né? Então, a correção desse problema poderia sim estar melhorando a eficiência na distribuição de água, fazendo com que a população receba essa água 24 horas por dia na pressão exigida, né, e adequada pelos padrões de distribuição de água em todas as regiões do país. Agora, a região norte lidera os indicadores de desperdício de água no Brasil, seguida pelo Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Luana, eu pergunto, é possível encontrar uma justificativa para esse ranking? Por que o Norte e o Nordeste aparecem entre as primeiras posições, onde a água é mais carente? Exatamente, a região norte, ela perde 51% de toda a água que é produzida, né? Enquanto a média do país é de 40%. Por outro lado, apenas 60% tem acesso à água na região norte. Né? Na região nordeste, a gente tem uma perda de 46%, enquanto apenas 74% da população possui acesso à água. E isso vem principalmente devido à falta de investimentos em saneamento e à falta de priorização em relação a esse tema. Né? Nós temos, por exemplo, na região norte, um investimento em saneamento de R$ 50 por habitante. Esse investimento, ele serve desde ampliação do acesso à água, né, ampliação da coleta e tratamento de esgoto e também redução de perdas. Né? Então, quando a gente avalia um cenário do Brasil, onde o investimento médio em saneamento básico é de R$ 82 por ano por habitante, e na região norte esse investimento é de R$ 50, na região nordeste de R$ 64, a gente vê, né, que o investimento está aquém do necessário para a redução de perdas e ampliação do acesso a esse serviço. E pensando em soluções para o problema, como reduzir
Que políticas públicas podem ser criadas para reduzir o desperdício? Bom, a concessionária de saneamento, ela tem que ter um plano, uma política de redução de perdas. Assim como ela precisa ter um plano para a universalização do acesso à água e à coleta e tratamento de esgoto, ela precisa ter uma política pública, um programa de redução de perdas para chegar a 25% de perdas até o ano de 2034. Nós temos uma portaria do Ministério do Desenvolvimento Regional que coloca essa meta. Até 2034, o Brasil precisa chegar a 25% de perdas de água. É bastante ainda? É bastante, mas é um número factível de redução caso haja um maior volume de investimentos constante nesse tema de redução de perdas de água. Então, e ações, por exemplo, precisam ser feitas desde a agilidade no conserto de vazamentos visíveis, né? Muitas vezes a gente vê aquele vazamento que fica dias até a concessionária resolver. Então, a gente precisa ter maior agilidade nesse conserto e precisa ter o uso de tecnologias e de setorização da cidade para a identificação dos vazamentos ocultos. Esses vazamentos precisam ser identificados o mais rápido possível, né? Talvez muitas vezes até de maneira online, caso haja investimentos nesse sistema, para que eles possam ser consertados de maneira mais rápida possível, né? Então, por meio desse tipo de ação e também de programas de fiscalização de fraudes, para que a gente possa combater o roubo de água, a gente pode sim pensar em chegar em 25%, e abastecer, então, grande parcela da população que ainda não tem acesso à água e por isso acaba tendo uma série de doenças de veiculação hídrica, uma série de prejuízos no seu desenvolvimento. Então a água ela é a base para o desenvolvimento do nosso país. Agora, Luana, para atingir essas metas estabelecidas, esse trabalho não é apenas para o Estado, né? Empresas e a população em nossas casas e condomínios também devemos ficar atentos para evitar os vazamentos. E mais, também devemos denunciar as ligações clandestinas? Sem dúvida. A população pode ajudar muito, desde ligando para a concessionária quando identifica um vazamento na rua, até na sua própria residência, tendo um consumo consciente dessa água, não utilizando para lavar o carro muitas vezes, sabendo fechar a torneira na hora que vai utilizar, e também as indústrias, tendo cada vez um menor consumo de água no seu processo produtivo, utilizando a eficiência nessa produção para que a gente tenha água aí na quantidade e na qualidade necessária para as futuras gerações. Ou seja, é importante destacar que nós estamos falando aí do desperdício de água até a chegada na torneira, mas também devemos evitar o mau uso no nosso dia a dia, Acontece desperdício em nossas rotinas e ela é também grande, não? Muitas vezes a gente tem os nossos filhos chamando a nossa atenção, tem que fechar a torneira, não pode ter banho tão demorado, Então, essa consciência, ela vem aí das crianças nos ensinando e que a gente possa, ter essa cultura da economia e do uso eficiente da água, assim como as concessionárias também precisam ter para que a gente tenha uma redução desse volume de água desperdiçado. O Brasil tem uma das maiores reservas de água no mundo, e a gente não tem, digamos assim, uma preocupação, uma consciência de preservação dessa quantidade de água que tem e até mesmo dos aquíferos subterrâneos, Sim, e é interessante destacar que onde a gente tem a maior reserva de água, que é na região norte, é onde a gente tem o maior desperdício. Então, por a população muitas vezes entender que a água é um bem infinito, que não é um bem finito, ela tem fim, muitas vezes a gente acaba achando que sempre vai ter água. Então, a gente precisa ter essa consciência e os números já demonstram que aonde a gente tem um maior volume de água é onde a gente tem o menor esforço de reduzir essas perdas. Então, o Brasil ele tem aí um maior volume de água doce do mundo, ele tem rios muito robustos, a gente tem água subterrânea, mas se a gente também não tiver a coleta e tratamento de esgoto, essa água vai ficando cada vez mais suja, com um maior volume de coliformes e de poluição nessas águas.
Então, além do investimento em redução de perdas, a gente precisa também investir na coleta e tratamento do esgoto para ter a conservação adequada nesses rios. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação da presidente executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Preto. Muito obrigado, Luana. Eu que agradeço. E agradeço a presença do repórter do Jornal da Record, Felipe Brandão. Obrigado, Felipe. Celso, muito obrigado. Obrigado, Luana, também pela participação. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.